Olá a todos e todas. Eu estou aqui com a Fabiane Resch, vice-presidente jurídica da TIM. Fabiane acabou de fazer uma palestra sobre a visão do executivo jurídico frente às novas demandas do Jurídico 4.0. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Essa palestra, eu acho que é interessante porque a gente tem uma outra visão, né, da maioria dos operadores de direito aqui. Você pode falar um pouquinho do que você trouxe? Bom, eu acho que foi um bate-papo muito construtivo e muito positivo nós abordamos qual é o perfil e qual é o papel hoje de um advogado corporativo, de um advogado que trabalha em departamentos jurídicos de grandes empresas e também de pequenas empresas. Eu acho que o primeiro diferencial e o primeiro característica que foi passada e que foi muito explorada foi que o advogado ele precisa conhecer do negócio com o qual ele trabalha. Ele precisa entender qual é o ambiente corporativo que ele está inserido, quais são os desafios e quais são as metas dos clientes deles internos, porque nós também temos nossos clientes, que são os nossos pares executivos e aquelas pessoas das áreas comerciais, das áreas de operação, das áreas de infraestrutura e tecnologia, que precisam soluções jurídicas, precisam de uma consultoria, de como organizar a sua área e como atingir as suas metas, de como vender os seus produtos. Nós somos uma empresa de serviço, então o advogado ele precisa estar muito conectado com esse mundo de negócio. Ele precisa saber o que um analista de mercado está esperando da nossa empresa, o que os nossos acionistas esperam da nossa empresa, mas muito mais o que os nossos clientes esperam da nossa empresa. E o advogado precisa trabalhar junto com o seu cliente para atingir todas essas metas e esses objetivos. E eu acho que aí que tem esse posicionamento muito mais, esse posicionamento muito conectado com a companhia, né? É um conhecimento jurídico usado e aportado para o benefício da companhia e dos seus resultados. Então, você está afirmando, né? Eu acho que o perfil desse advogado in-house, né? Do advogado corporativo, ele é diferente, né? De um advogado de escritório. Ele tem que hoje, um advogado que trabalha dentro de uma empresa, ele foi muito falado isso na palestra e no bate-papo, principalmente, que da transversalidade dos conhecimentos. Um advogado hoje que trabalha dentro de uma empresa e independente do tamanho, ele precisa, por exemplo, entender como a opinião legal e as soluções que ele propõe para a empresa e para os clientes impactam, por exemplo, no resultado da companhia, no balanço da companhia. Então ele precisa ter noções de contabilidade, ele precisa entender de pessoas, ele precisa ter um pouco de psicólogo, porque ele precisa falar com o cliente dele, entendendo quem é aquele cliente, qual é o perfil daquele cliente, porque ele precisa exercer seu poder de convencimento e ele precisa com argumentos técnicos, mas também com empatia. Então ele precisa se relacionar, ele precisa conhecer de psicologia, ele precisa conhecer de contabilidade, ele precisa conhecer de matemática financeira, ele precisa conhecer de estatística, conhecer de risco. Então o advogado ele tem uma necessidade de transversalidade de conhecimentos hoje muito importante. O advogado de escritório que nos presta serviço, ele não tem a mesma meta que eu tenho internamente, todos os meus desafios comerciais de lançamento de produtos e de sucesso de grandes produtos ali dentro das minhas metas comerciais. Mas, então, isso que nos diferencia. Então, com relação à tomada de risco, o advogado de escritório tem uma relação com o risco um pouco diferente. Porém, hoje também, um bom parceiro externo, um bom advogado para uma empresa que não tem essa especialidade que a gente vai buscar fora, ele também precisa entender que toda a sua opinião e toda a sua argumentação e a sua resposta, ela tem um propósito dentro de atingir um resultado, e o resultado normalmente é extremamente desafiador.
Então, o advogado externo também precisa ter esse conhecimento transversal. Mesmo que ele não tenha a mesma meta, ele tem que entender que o cliente dele, que é o departamento jurídico de uma empresa, tem metas super desafiadoras para trazer soluções criativas, para colocar um produto de pé de uma maneira sempre respeitado todo o arcabouço legal, mas de uma maneira que tenha mais apelo comercial de que eventualmente um produto mais tradicional. Então, o advogado parceiro, ele precisa também hoje ter essa conexão com as minhas metas e os meus resultados. E isso traz a ele uma necessidade também de desenvolver conhecimentos transversais. Você está até falando isso, né? Como executiva jurídica da TIM, você tem, imagino, um time enorme, né, da TIM, do departamento jurídico e esses terceirizados. Como é para você gerir essa quantidade massiva, né, de operadores de direito? Olha, é algo que a gente acaba criando uma rotina para isso, né? São relacionamentos distintos, porém são relacionamentos complementares. Então, dentro do nosso time, por exemplo, hoje a gente trabalha num modelo de business partner. Então, nós temos dentro do time jurídico grupos e equipes que tratam exclusivamente com a área comercial e com toda a nossa área B2C, que é o Business to Consumer. Aí eu tenho uma outra equipe que atende toda a minha área B2B. Eu tenho uma outra equipe que atende minha área de infraestrutura, né? Aquela área que dá sustentação para as nossas soluções comerciais, que é uma área na empresa de telecom, uma área de infraestrutura, redes e uma área de sistemas, toda a área de compras da companhia. Então hoje a gente se organiza para ter uma relação com o meu cliente interno de extrema proximidade. A gente brinca, a gente tem quase aquela conotação do médico de família, de ter um advogado referência, daquele advogado entender todas as dores, entender os desafios, entender quais são as nossas oportunidades dentro da companhia e trabalhar em conjunto para isso, oferecer soluções para aquela especialidade, para aquele cliente especificamente. Com relação ao nosso contencioso, o nosso contencioso, toda a estratégia do contencioso é interna, no que diz respeito à definição de teses, toda a parte de operação desse contencioso dentro de uma área de suporte, que é o Legal Ops, que faz a gestão do nosso sistema, faz a busca das informações para as nossas defesas, os cumprimentos das nossas decisões. Então, e o contencioso agora, propriamente dito interno, que são os advogados, que trabalham na gestão do escritório no que diz respeito ao estabelecimento de teses e teses de defesa e estratégias de defesa. O nosso contencioso propriamente dito de representação no judiciário e nos órgãos reguladores e administrativos, ele é terceirizado, ele é feito pelos nossos parceiros externos. Então, aí a gente vê o quão importante é essa conexão, porque as nossas teses elas vão ser operadas e vão ser colocadas em práticas pelos nossos parceiros externos. E a retroalimentação de se essa tese está sendo bem sucedida, se ela precisa ser complementada, se ela precisa ser redirecionada, se ela está tendo sucesso ou não, e aquela tese que não está tendo sucesso, por quê? O que a gente pode melhorar com relação ao nosso cliente? Isso é uma troca do advogado interno com o escritório, que tem lá uma conexão muito mais próxima com o juiz da causa. Nós temos também muito o costume de participar muito ativamente da relação e dos despachos com o judiciário, porém, na grande maioria do nosso contencioso, que é de relação de consumo, quem faz essa interlocução com o judiciário é o nosso prestador de serviço.
Portanto, essa conexão ela é fundamental. Ela é muito complementar e precisa ser uma complementariedade muito positiva. O juiz precisa entender que aquele representante que está no processo é a TIM que está ali, é a minha empresa que está ali. E isso é uma responsabilidade do advogado externo fazer com que isso aconteça. Então, é um trabalho que eu costumo dizer que é uma engrenagem. Todas as peças são fundamentais e, por menor que seja a peça, ela é fundamental para fazer a engrenagem funcionar. Então, aqui não tem um mais importante que o outro dentro de um departamento jurídico e dentro de uma relação com o externo. Todos têm seu papel para fazer essa engrenagem funcionar. E é muito legal isso que você trouxe, porque é uma visão diferente, né, de como funcionam as coisas. E agora eu preciso perguntar, né, eu acho que muitos almejam o cargo, né, de ser executivo jurídico. O que é necessário para crescer como advogado corporativo? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? O primeiro, gostar do que faz. O segundo, ser uma pessoa muito dedicada e muito curiosa. Porque um advogado de empresa, ele precisa conhecer o negócio e, para conhecer o negócio, ele precisa perguntar. Para dar a melhor opinião legal, para dar a melhor solução, para abrir outros leques de opções de solução, ele precisa entender profundamente do que ele está tratando com o cliente dele. Então, ele precisa ter essa relação com o cliente de proatividade e de curiosidade. E nunca achar que está fazendo uma pergunta inapropriada, nunca achar que está fazendo uma pergunta que pode ser entendida como ingênua. Não, eu acho que a curiosidade é uma característica fundamental para o advogado corporativo. Também a comunicação, se falou muito hoje no bate-papo da comunicação, uma comunicação fluida, uma comunicação assertiva, a comunicação que tu expliques o porquê que você está dando que tu estás dando aquela opinião, o que está te levando a dar uma solução um pouco diferente do que o cliente gostaria e quais seriam as consequências. Então, essa relação de confiança é muito importante o advogado estabelecer. A gente já falou de conhecimento, a gente já falou de transversalidade de conhecimento, mas um advogado de empresa, ele é um advogado que precisa conviver bem com o fato de ele não ser especialista necessariamente em algum ramo do direito. O direito é uma área muito especializada e nós somos advogados com um pouco de conhecimento de tudo. E a gente justamente precisa ter essa característica para poder fazer as melhores perguntas, porque o problema nos é colocado de uma maneira de narrativa e de explicação. Então, a gente precisa identificar naquela fala se tem um eventual problema trabalhista que a gente precisa endereçar, se tem algum eventual problema fiscal que a gente tem que endereçar. Nós não somos tributaristas e não somos especialistas em direito do trabalho, mas a gente precisa saber fazer as melhores perguntas para endereçar todos essas sensibilidades. Hoje tem LGPD também tem risco e compliance como sendo uma área muito importante que a gente navega muito. E aí, esse é um problema que eu consigo endereçar a solução ou não, é um problema que eu não tenho expertise necessária interna e que eu vou precisar buscar um externo. Então, essa naturalidade e conviver naturalmente, que tu não vai ser especialista em nada, mas você vai precisar saber um pouco de tudo, é uma característica que o advogado precisa conviver bem. Então, que ele vai poder dizer, até aqui eu chego, a partir daqui eu não sei a resposta, nós vamos buscar a resposta. E isso é algo que talvez o escritório, quando é um escritório especializado, justamente aquele que a gente vai buscar para nos dar a solução, é diferente desse perfil. O advogado tributarista externo, o advogado de M&A externo, provavelmente não conhece de contencioso de massa, porque ele tem uma especialidade.
e a gente está buscando aquela especialidade. Nós temos que conhecer um pouco de tudo. Então, eu acho que essa grande característica do advogado corporativo é curiosidade, uma base legal muito importante, uma base de direito muito importante, e entender que ele vai ser um generalista, mas um generalista solucionador, viabilizador de negócio. Eu acho que esse é o... E precisa se enxergar bem nessa posição. Não se frustrar em não saber tudo e não se frustrar em dizer, não sei, vou precisar consultar. Foi muito esclarecedor, adorei. Muito obrigada, Fabiane. Obrigada, o prazer foi meu. Obrigada.